Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do podcast Vozes e Rabiscos. Hoje vamos falar sobre as estruturas das organizações educativas e sobre os órgãos de gestão que as integram. Portanto, como já devem ter percebido, as organizações educativas organizam o seu funcionamento através de uma estrutura e de órgãos de gestão. É importante compreender a definição destes dois conceitos e a relação que existe entre eles. De acordo com Bush e Middlewood, a estrutura refere-se ao padrão formal de relações entre as pessoas nas organizações e expressa as formas como as pessoas se relacionam entre si para alcançar os objetivos organizacionais. Ou seja, a estrutura representa o modo formal como as pessoas e os órgãos estão organizados para trabalhar em conjunto e alcançar os objetivos da instituição ou da organização educativa. Já no que diz respeito aos órgãos, os autores afirmam que o conceito de órgão é mais dinâmico e existe na interface entre os deveres e responsabilidades formais. Então, podemos dizer que os órgãos são posições definidas na estrutura, ocupadas por pessoas ou grupos que exercem funções e responsabilidades específicas. É muito importante perceber que a estrutura e os órgãos estão intimamente ligados, ou seja, a estrutura mostra como a gestão funciona e os órgãos constituem uma parte essencial da estrutura. Então, os órgãos de gestão e a estrutura das organizações educativas estão profundamente relacionados, porque a estrutura mostra de forma clara como a gestão e os órgãos funcionam, enquanto os órgãos são uma parte fundamental da estrutura. Agora vamos abordar os 6 objetivos das estruturas organizacionais identificadas por Mullins. Começamos com o desempenho económico e eficiente da organização, a monitorização das atividades, a responsabilização de grupos e indivíduos, a coordenação das diferentes partes, a flexibilidade para responder a mudanças e a satisfação social das pessoas que nela trabalham. Ou seja, uma estrutura organizacional tem como principal objetivo gerir, coordenar e controlar tudo o que será feito por aqueles que a constituem, para que seja possível alcançar os objetivos pretendidos e a satisfação no trabalho de quem integra a organização. Vamos agora abordar, de modo geral, as estruturas do sistema de ensino português, que variam conforme o tipo de ensino ao qual nos referimos, nomeadamente o ensino público, privado ou cooperativo, ou as instituições particulares de solidariedade social, IPSS. Mas primeiro, vamos perceber o que são as IPSS e o que se entende por ensino privado ou cooperativo. As IPSS são, segundo o Decreto-Lei nº 119/83, pessoas coletivas, sem finalidade lucrativa, constituídas por iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de justiça e solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, desde que não sejam administradas pelo Estado ou por outro organismo público. De acordo com o Decreto-Lei nº 152/2013, que define o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, consideram-se estabelecimentos de ensino particular e cooperativo as instituições criadas por pessoas singulares ou coletivas, com ou sem finalidade lucrativa, em que se ministra ensino coletivo a mais de 5 alunos ou em que se desenvolvam atividades regulares de caráter educativo ou formativo. Com isto, pretendemos salientar que o ensino privado, cooperativo e as IPSS são reconhecidas como alternativas válidas ao ensino público, mas estas regem-se por estatutos que as próprias instituições definem. Contudo, têm obrigatoriedades a cumprir perante a lei. Entre essas obrigações, destaca-se a necessidade de esclarecer a forma jurídica adotada, os fins e as atividades que a instituição pretende desenvolver, bem como a apresentação dos órgãos e das funções que cada um exercerá dentro da organização. Em relação ao ensino público, a nível pré-escolar, ensino básico e secundário, as estruturas também devem seguir determinados parâmetros. Estas estruturas devem desempenhar o seu trabalho em colaboração com o Conselho Pedagógico e com o diretor, assegurando o desenvolvimento do projeto educativo e a coordenação, supervisão e acompanhamento das atividades escolares. Devem ainda participar na avaliação das atividades de turma e do desempenho pessoal do docente. Agora vamos focar a nossa atenção nos órgãos de gestão, que assim como as estruturas, também variam conforme o tipo de ensino. Em primeiro lugar, é importante definir o que é um agrupamento. De acordo com o Decreto-Lei 75 de 2008, um agrupamento de escolas é uma unidade que reúne vários níveis de ensino numa mesma área geográfica, promovendo coerência pedagógica, articulação entre ciclos e qualidade educativa. Existem dois tipos de agrupamentos: os agrupamentos verticais, que incluem vários ciclos de ensino,
e os agrupamentos horizontais, que incluem apenas o primeiro ciclo e o pré-escolar. No entanto, os agrupamentos verticais são a regra desde o ano de 2004-2005. Neste sentido, os principais órgãos de gestão de um agrupamento são o Conselho Geral, o Diretor, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo. O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da escola e assegura a participação e representação da comunidade educativa. É muito importante referir que o Conselho Geral é o órgão máximo. O diretor é o órgão de administração e gestão do agrupamento de escolas nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial. O Conselho Pedagógico é o órgão de coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do agrupamento de escolas. Este órgão é responsável pelos domínios pedagógico-didático, pela orientação e acompanhamento dos alunos e pela formação inicial e contínua do pessoal docente. O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativa ou financeira do agrupamento de escolas. Em cada escola ou estabelecimento de educação pré-escolar, temos o coordenador, que assegura a ligação entre o estabelecimento, ou seja, a escola, e o agrupamento de escolas. Vamos agora focar a nossa atenção nas IPSS. De acordo com o Decreto-Lei nº 119/83, no que diz respeito às IPSS, os seus órgãos de gestão são a Assembleia Geral, o órgão de administração e o órgão de fiscalização. O órgão de administração é responsável por gerir e representar a instituição, assegurando o cumprimento da lei, dos direitos dos beneficiários e dos trabalhadores, a organização dos serviços, a gestão de recursos humanos e a elaboração das contas e planos anuais. Já o órgão de fiscalização é responsável por fiscalizar o órgão de administração, pela gestão da instituição, pela verificação do cumprimento da lei e dos estatutos, pela emissão de pareceres sobre contas e orçamentos e pode ser apoiado por um revisor oficial de contas quando necessário. Por último, vamos falar sobre o ensino particular e cooperativo. De acordo com o Decreto-Lei nº 152/2013, no que diz respeito ao ensino particular e cooperativo, os órgãos de gestão geralmente incluem a entidade titular, que cumpre as funções de gestão administrativa e financeira. É responsável por definir as orientações gerais e garantir o funcionamento administrativo e financeiro da escola, assegurando investimentos, gestão de recursos humanos, cumprimento legal e transparência pública dos resultados e do projeto educativo. E a direção pedagógica, que é um órgão de caráter obrigatório e é responsável por orientar a ação educativa da escola, representando-a junto do Ministério da Educação e assegurando a planificação, qualidade e cumprimento das atividades curriculares. Antes de terminarmos, é importante referir que Bush e Middlewood salientam que, embora as estruturas definam funções formais, cada indivíduo interpreta e exerce o seu papel de forma própria. Os autores argumentam mesmo que, quando um responsável sai e é substituído, a nova pessoa raramente opera da mesma forma que o seu antecessor. Em vez disso, traz a sua própria combinação única de valores, qualificações e experiência para interpretar a função à sua maneira. Ou seja, cada mudança de liderança modifica o modo de funcionamento do órgão e provoca alterações significativas na estrutura da organização. Podemos então concluir que as estruturas e os órgãos de gestão são elementos fundamentais nas organizações educativas, sendo que a estrutura define o modo como a instituição funciona e distribui responsabilidades, enquanto os órgãos garantem a execução dessas responsabilidades, sendo que as pessoas que assumem os cargos influenciam diretamente a forma como a organização se desenvolve e se adapta. Damos então por terminado mais um vídeo do podcast Vozes e Rabiscos. Esperamos que tenham gostado. Obrigada!